E aí, gente, aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e hoje vamos falar sobre esse assunto que ele pode ser um pouco nublado, duvidoso, até polêmico. Vale a pena em 2025 começar a investir em um concurso público para TI? Vale a pena ser um programador concursado no serviço público em 2025? Pessoal, eu tenho recebido já faz um tempo esse tipo de dúvida. Já vieram lá no Instagram, em alguns shorts aqui no canal, e eu tenho que ser sincero que eu não sou uma referência para falar nisso, mas nós vamos ver um certo conteúdo que vai nos ajudar. Hoje eu vou me colocar na posição também de aluno para tentar entender um pouco sobre esse tipo de mercado. Vamos entender esse negócio juntos. Esse é o nosso quadro Momento Tech, em que a gente se junta toda segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã para falar um pouco sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E o recado rápido, a Rocket City ela é uma parceira do canal Programador Lhama, então utilizando o cupom Programador Lhama ou o link no comentário fixado, você garante 10% de desconto e eu garanto, como um professor da trilha de Python, um conteúdo de muita qualidade para o seu aprendizado. Pessoal, igual eu falei, eu não sou uma referência, uma autoridade nesse tipo de assunto. Mas eu trouxe aqui o canal do Thales Veloso, é um cara que eu já troquei uma ideia, tem um conteúdo muito bacana a respeito, eu estou vendo alguns vídeos dele para entender essa parte de concurso público, de serviço público para desenvolvedores. Eu quero trazer alguns vídeos aqui para a gente entender melhor essa situação. Vamos falar sobre salário e também sobre como que se prepara e o caminho todo até se tornar um concursado, um programador em serviço público. Então vamos lá, pessoal. Eu já estou aqui no canal do Thales e eu separei dois vídeos para a gente entender, em primeiro lugar, como que é o caminho, né, do estudante, do concurseiro público, e o segundo caso, que é exatamente como é que são os salários do profissional que já está trabalhando ali na área pública. Eu vou reiterar, eu não tenho conhecimento sobre essa área, estou trazendo exatamente para tentar sanar algumas dúvidas e já indico o canal do Thales. Então vamos dar uma olhada na história que ele está contando aqui sobre o caminho que ele teve, né, até fazer os concursos públicos e até acabar sendo convocado em si. De projetos de engenharia. A gente fazia projetos de pista de pouso e decolagem, projetos que a gente entregava, projetos bem bacanas, bem legais. E aí, eu vendo esse cenário, eu estava vendo basicamente um castelo de carta se desfazendo ali. Muita coisa caindo, muita coisa, muitos amigos sendo mandados embora, muitos amigos nem conseguindo entrar no mercado de engenharia civil. E aí, como a gente está no Brasil, como a gente sabe que a parte ali da engenharia civil, ela rege principalmente a parte financeira do país, porque se o país está bem, se o país está bem financeiramente, então quer dizer que você está bem de obra. Então você tá dizendo que você está tendo vagas na parte da obra, na parte de construção civil. Ao contrário, é a mesma coisa. Se o país está ruim, então quer dizer que não tem obras. E o contrário também quer dizer a mesma coisa. Se o Brasil não está construindo, se o Brasil não está vendendo, se o Brasil não está aquecendo o seu mercado imobiliário, quer dizer que uma crise financeira vem por aí. E enxergando isso, eu falei, poxa, eu vou fazer concurso público. Eu tenho que fazer concurso público. E aí eu tomei a decisão de estudar. Mas eu já entendia que concurso público. Só um segundo. Cara, assim, naquele tempo em que a procura por desenvolvedores era maior, no período de pandemia, a galera ficava zoando um pouco a ideia do concurso público. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca zoei concurso público. A gente tá no Brasil, cara. A gente tá em um país que, beleza, tem sim as suas coisas muito bacanas. Eu não tenho planejamento de sair daqui, embora eu goste de visitar outros países e tudo mais. Mas a imprevisibilidade é muito grande. Então, estabilidade sempre foi uma coisa muito boa. Sempre, sempre foi uma coisa. E, assim, pessoal, de verdade, quer seja qualquer momento da tua vida ou de mercado, o concurso público sempre, na minha visão, foi uma boa escolha. Sempre, sempre, sempre. A estabilidade é uma coisa que, de fato, é muito importante. Mesmo eu sendo bem colocado ali no mercado, é óbvio que eu sempre fico com medo em relação à estabilidade. Mas vamos continuar vendo aqui. Público era médio, longo prazo. Mas eu queria resultados para ontem. Por quê?
porque o escritório que eu estava trabalhando naquele momento foi impactado por esse movimento que estava acontecendo na área da construção civil, na área da engenharia civil, que era a Operação Lava Jato. Então, o que aconteceu? O escritório, ele basicamente, em primeiro momento, deixou a galera trabalhando alguns dias, depois meio período por alguns dias, depois simplesmente o escritório ele não tinha verba para se manter e declarou falência e faliu o escritório, e aí a gente ficou sem emprego, a gente ficou sem renda nenhuma, basicamente isso. E aí eu tive que... Detalhe, o que ele tá falando aqui é verdade, tá? Quando a engenharia está aquecida, isso significa que o país em si, na parte de economia, ele tá rodando, ele tá, assim, muito aquecido. Eu digo isso até mesmo como um estudante de engenharia elétrica. Lá no meu curso, quando eu tava, cara, mais ou menos no meio do curso em si, né, das matérias, teve a Operação Lava Jato e realmente alguns professores já falavam pra gente que o mercado ia começar a retrair. E não teve outra. Foi exatamente aí, nesse período que ele tá falando, que a gente teve um meme de engenheiro formado sendo Uber. Né? Eu fiz Uber, eu não vejo nenhum problema nisso. Na verdade, foi um trabalho muito honesto, muito interessante, mas vamos continuar também. tive que me reinventar, dar aulas particulares, fazer alguns orçamentos por fora, fazer alguns trabalhos por fora, mas nesse momento eu tinha decidido estudar para concurso público, para tentar resolver essa parte financeira. E cara, eu lembro que o mercado estava tão ruim, mas tão ruim, que quando o mercado de trabalho, quando o mercado privado tá ruim, quer dizer que muita gente vai tentar no mercado público. E era o que estava Verdade. acontecendo no concurso de engenharia. Eu lembro que eu me inscrevi para um concurso de Minas Gerais, um concurso para engenheiro civil, eu sou do Rio de Janeiro, e me inscrevi para um concurso de Minas Gerais. Cara, quando saiu a lista de relação candidato-vaga, o curso de engenharia civil era o mais concorrido do que, tipo, direito. Era mais concorrido do que áreas tradicionais. Então, e tinha Verdade. uma vaga só. O que Eu vi acontecia? isso, Eu tá? tinha bons resultados na prova, porém, como tinha uma vaga e o cadastro reserva não girava, eu ficava ali em quarto lugar, em quinto lugar. Teve concurso que eu fiquei em sexto lugar de 5 vagas. Brabo. E com certeza Isso aí foi, na verdade, no período de faculdade, isso foi até uma questão minha, tá? De preocupação. Porque eu via que concurso público só ia crescendo em si a relação candidato-vaga. Eu tenho um colega que se formou comigo e realmente ele já prestou vários concursos públicos. E às vezes ele realmente fica em quarto, em terceiro e acaba não sendo chamado. Já foi chamado para algumas posições, mas isso aqui que ele tá falando, cara, é muito verdade, né? Não é garantido só porque você fica no topo ali da lista, né, que você vai ser chamado depois na reserva. eu estava tendo esses resultados por causa do meu psicológico, porque eu pensava assim, ó, eu tenho que resolver esse problema financeiro, esse problema que eu tô tendo agora para ontem. E eu tava apostando a minha ficha em engenharia civil. E aí isso atrapalhou. Acabou que vocês conhecem a história, você que conhece o canal, você que está nesse canal, você que chegou nesse canal para esse vídeo, sabe muito bem do que eu tô falando. Se Se inscreve, inscrever ele vai nesse canal falar para de você se programação, inscrever. tecnologia, e com esses dois telegramas aqui, ó, são contratações, são convocações de concurso público que eu fiz. E aí, beleza, voltando ao assunto principal. Mudei de área, e quando eu mudei de área, eu falei o seguinte, ó, primeiro eu tenho que resolver meu problema a curto prazo. Porque o concurso público, ele vai ficar a longo prazo. E isso daí foi em 2020. E aí, 2020 eu entrei na faculdade, consegui estágio, consegui ir galgando, consegui voltar lá, porque antes eu era engenheiro, depois eu virei estagiário. E Olha, então, olha o caminho, né, de guerreiro que o Thales acabou tendo, né? O cara era engenheiro, né, já meio que atuante, e aí o cara voltou para a faculdade e começou como estagiário, né? Acredito que em alguma área voltada a desenvolvimento de software e programação. Guerreiro, fi. consegui ir galgando as posições para ser júnior, depois pleno e tudo isso na área da tecnologia. E eu sempre focando em aprender o máximo de conteúdo para aplicar em concurso. Quando foi 2022, lembrando que eu mudei em 2020, quando foi 2022 eu comecei a fazer os concursos de TI. Tive alguns resultados ruins, mas porém tive alguns resultados bons. Quando Normal. foi em 2023, eu passei dentro das vagas não, eu passei dentro do cadastro reserva, porém eu sabia que eu ia ser chamado, e tanto é que tá aqui, ó, tá aqui a convocação. E aí, em 2023 eu passei, e em 2024 eu fui chamado, no meio de 2024. O que que acontece? A conta, eu comecei a fazer concurso em 2022, trabalhando já com meu problema financeiro já resolvido, de boa como programador, trabalhando em mais de um emprego ao mesmo tempo, fazendo várias coisas ali,
faturando bem, e depois, pensando nisso, falei, ó, não vou me acomodar, vou fazer concurso público, quero plano inicial. Por isso que também que eu fiz faculdade, para conseguir estágio e também para ter o título Beleza. para tomar posse no concurso público. E aí, o que aconteceu? Eu fui chamado 3 anos depois, basicamente, 3 anos não, né? 2 anos depois de que eu comecei a fazer concurso público. E aí esse ano eu soltei um vídeo assim, ó, meu plano para 2025. E eu falei, poxa, meu plano para Tá, aqui depois vocês dão uma olhada lá no canal do Thales, mas eu achei isso aqui muito interessante. Olha o período que o cara teve, né? Foram 2 anos realmente para acabar sendo convocado. 2 para 3, pelo que ele tá falando aqui, né? Mas é realmente um caminho que a gente tem que olhar a médio e longo prazo. Na verdade, pelo que eu conheço de outros setores de concurso público, de novo, eu não sou nenhum especialista, o Thales foi até rápido. O Thales foi até rápido, velho. Sinceramente. Sinceramente. Eu não acredito, né? Agora é o chutômetro, tô tirando isso das minhas impressões, que o concurso público seja tão buscado assim por programadores. Se você tem essa informação, deixa aqui nos comentários, por favor. Eu gostaria realmente de saber, porque eu não conheço tantos programadores que são servidores públicos. Seria interessante ter mais conhecimento a respeito disso, mas de fato eu tenho essa impressão de que não é tanto assim. Vamos ver um outro vídeo aqui também do Thales, em que ele fala um pouco sobre salários, né? E eu acho que esse tipo de informação vale muito a pena aqui pra gente absorver. Então vamos lá. Aqui, olha, a convocação dele lá do último vídeo, né? Que eu arrastei o vídeo em si. Vamos lá. 2 áreas. Quando me perguntam se vale a pena, eu vou logo comparar se vale a pena em relação a alguma coisa. A realidade que eu vivi foi o mercado privado e também fazendo alguns freelances na parte de programação. E aí eu vou comparar o Beleza. mercado privado com o mercado público, com o serviço público. Também vocês comentaram aqui no vídeo do canal que falar mercado público não faz sentido. E realmente não faz muito sentido. Então Eu não vamos falar sabia. serviço público, beleza? Então vamos comparar o seguinte. Lembrando também que eu não vou comparar aqueles salários astronômicos, aqueles salários que não são alcançáveis de forma tranquila. A gente vai falar de um brasileiro médio que consegue transitar entre esses dois mercados sem aqueles mitos, mitos não, né? Por quê? O que acontece? Deixa eu explicar melhor. No serviço Explica. público tem gente que ganha 40 mil, 30 mil sendo funcionário público na área de TI. Mas são concursos da Câmara, Que isso? Sério? Nossa! Então tá, né? Pera aí, vamos continuar aqui. são concursos auditor fiscal de TI, da Receita, por exemplo, de um município ou de um estado, enfim. Esses salários aqui, eles são super salários. E quem disputa Ah tá, não essas é vagas, comum você quem fazer faz isso. esses concursos, Não são é os comum. professores dos caras que ensinam para fazer concurso público. São os professores de cursinho, os caras super Nossa, preparados. mas aí é sacanagem, cara. Tipo assim, o professor do teu curso, o cara que está dando aula pra você, ele pode concorrer com você. Cara, que. Isso aqui é um pouco de pilantragem, né? Se o cara já é professor. Não, mas. Entendo, entendo. Ah, irmão, é o tal da meritocracia que não existe, né? Mas. Beleza. Preparado. E mesmo assim, a galera toma bomba nesses concursos. É uma minoria muito, uma nata muito diferenciada que participa desses super salários na parte de TI do serviço público. Também eu não vou comparar aquele programador fluente em inglês que pega um trabalho na gringa ou pega 3 trabalhos na gringa ao mesmo tempo e tira seus 60, 70 mil por mês. Não. Vamos comparar salários alcançáveis que um brasileiro médio é totalmente possível, digamos Beleza. que, participar dessas coisas. Beleza? Tá. No mercado privado, a gente tem júnior, pleno e sênior. A média, mais ou menos, de um júnior no mercado privado, pelo menos que aconteceu comigo, é quando eu trabalhava como júnior em 2020 até 2021, 22 mais ou menos, Vamos é, ver. eu ganhava mais ou menos em volta de, em média, R$ 3.500. Por quê? Numa empresa eu já ganhei Justo. Justo. Eu acho que, eu não sei agora se é líquido ou bruto, fica aqui a dúvida, mas é um valor legalzinho, normal. R$ 1.800 como júnior, e em outra empresa eu já ganhei 5 mil e poucos reais. Então, fazendo a média, fazendo as 5 mil e coisas poucos ali, com eu júnior aí ganho foi mais ou menos foda. R$ 3.500. E no mercado público, a gente tem concursos que pagam, iniciais, concursos totalmente acessíveis, que pagam desde R$ 2.000 até
R$ 10.000. Esses concursos, eles são acessíveis. Thales, o que é acessível? É o cara estudar por um ano inteiro, fazer uma prova e conseguir passar nesses concursos. Por quê? Tá, então, pelo que ele tá me falando aqui, existem concursos públicos que você consegue estudar um ano e você consegue bater ali mais ou menos na média de 2 a 10. É um pulo bem grande. Bem grande. Mas um ano, cara, estudando, será que vale? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se você tirar uns 3,5 pra cima, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. O que você acha? É uma dúvida muito boa, mas vamos lá. Eu comparo essa situação, porque tem gente que estuda um ano inteiro, manda currículo e não é contratado. Se você estudar um ano inteiro e fazer a Verdade, prova, você verdade. pode passar sim num concurso público. É totalmente possível, beleza? Então estou comparando. Então o júnior do mercado privado, ele está em torno de R$ 3.500 e o júnior do mercado público, ele varia de 2.000 até R$ 10.000. Lembrando que O também Júnior. eu estou comparando júnior com júnior. No serviço público não tem essa coisa de você fazer concurso público para pleno e sênior. Existem algumas exceções de concurso público, que eu já vi sim. O cara pedir experiência de no mínimo 5 anos e o perfil era pleno, o perfil era sênior. Mas esses concursos também são concursos muito específicos e não é Ah, regra do isso concurso daí eu público. realmente Normalmente, quem entra no não concurso tava público, ligado. ele entra como júnior. Eu virei júnior novamente quando eu assumi o cargo público que eu tô hoje. Então, eu era pleno e agora eu voltei a ser júnior. Tranquilo? Nossa, olha só que situação. Tipo assim, não existe Júnior Pleno e Sênior no concurso público, né? Existe mais ou menos ali uma. Cara, é uma posição, velho. É uma posição. Não tem como, né? E agora, de verdade, esse negócio de Júnior Pleno e Sênior, agora é uma impressão minha do que ele tá me falando. Isso só é realmente reconhecido mesmo no serviço privado, né? No mercado privado, porque eu acho que no serviço público é mais questão de vaidade, né? Ou será que realmente tem uma relevância você falar que você é sênior no mercado público, né? No mercado público não pode falar, né? No serviço público. Interessante, cara. Na verdade, ele tá falando, tá respondendo algumas perguntas, embora eu esteja tendo outras a respeito, mas tá interessante. Então é assim que funciona. Então, júnior, a gente vai comparar sempre júnior do serviço público com júnior, pleno e sênior do mercado privado. Beleza. E aí, quando a gente vira pleno, E é isso, cara. O júnior do serviço público pode encobrir salário de júnior, pleno e sênior de qualquer um desses lugares, porque varia de 2 a 10. Tá, faz sentido. Faz sentido. É porque você tem que ver também região. Porque, tipo assim, se você pega um programador sênior de cidade pequena, de interior, ele acaba ganhando bem menos do que o cara, por exemplo, que tá em São Paulo ou num centro, numa capital. Numa capital, né? Isso acontece. Poxa. Aí, ó, o júnior que mais ganha tá em serviço público, cara. Doideira, né? no serviço privado, o salário de pleno de um programador, de um desenvolvedor, eu tô falando na área de programação também, é muito importante a gente frisar isso aqui. O Beleza. pleno na parte de desenvolvimento, ele tá ganhando em volta de 4.500 até 8.000. Esse Verdade. pleno de 8.000 é muito raro. Então, em média, a Verdade. gente vai comparar o salário médio, R$ 6.500, R$ 6.700, um salário como pleno. E aí, quando a gente vai Beleza. na iniciativa pública, quando a gente vai no serviço público, a gente mantém aquela faixa de 2 a 10 mil reais. Por quê? Você vai estudar um ano e você vai conseguir passar nesses concursos, você vai conseguir disputar essas vagas com mais eficiência. Estudando Eu queria ver exatamente isso. Tipo assim, será que o salário ele também mostra a dificuldade do concurso? Por exemplo, será que um concurso que ele te dá, por exemplo, 6 conto, ele vai ser mais fácil daquele que vai te dar 10 conto? Em tese, sim. Em tese, sim, né? Pelo que a gente entende. Mas será que às vezes o nível não é o mesmo? Entende o que eu tô falando? Por exemplo, às vezes o cara ele pode estar num concurso que vale 10k, só que esse concurso ele acontece tipo assim uma vez a cada 2 anos, né? Ou então o cara tá, né, num serviço que ganha 6, a dificuldade é a mesma, né, num concurso ali de 6, mas ele acontece todo ano, ou então, não sei, né? Eu não faço a menor ideia de qual é a periodicidade de um concurso público.
Mas, assim, pelo que ele tá me falando, realmente, né, a parte acessível é de 2 a 10, cara. É 2 a 10. Dando um ano direto focado, com suas revisões, com tudo certinho em dia. Beleza? Agora, qual oportunidade que você tem de estudar um ano, sendo zerado de experiência e ganhar, e já entrar como pleno no mercado privado? Praticamente nenhuma. Praticamente nula. Então, Quase a zero. gente compara essas coisas. Aí você já pode perceber que é diferente no mercado público. E o sênior no mercado privado, a gente também Não, tem você ainda tem ganhar um um pouquinho salário que mais, pode né, não? variar entre R$ 8.000 até, sei lá, R$ 15.000 CLT. Beleza. Estou falando todo modelo aqui de contratação de CLT. CLT não, aí eu discordo. Na verdade, o cara ele começa a ganhar acima de 2 dígitos. Pode ser CLT? Pode. Pode, de verdade. Só que geralmente esse cara ele tem um modelo de contratação diferente. Às vezes é um associado, às vezes ele vai para um PJ. Quando ele passa dos 5 dígitos, a contratação dele é diferente. Isso a gente tá falando aqui de mercado privado, tá? Mas vamos lá. Versus funcionário público. Quando o cara já é sênior no serviço privado, no mercado privado, dificilmente esse cara vai fazer concurso público. Porque ele vai baixar a expectativa de salário dele. Ah, Thales, como assim? Porque ele vai precisar estudar, ele vai continuar, ele vai precisar rever muita coisa, e ele não vai ganhar muito mais do que R$ 10.000 no serviço público. Lembrando que Filho, então o 2 a 10 ali é o que reina. 2 a 10 é a grande margem. Só que, agora falando sério, por exemplo, olha só, imagina isso, né? Um cara que ele é sênior e ganha 11zinho, né? 11zinho, ou até 12. 12. Será que vale a pena, por exemplo, ele liberar a mão desses 2K para ter 10K e tranquilidade? Tipo assim, estabilidade? E acaba sendo um outro mito, né? Eu não faço a menor ideia se concurso público é toda essa estabilidade que a galera fala. Eu nunca parei pra ver isso, mas é um questionamento bem interessante, cara. É, assim, olha, eu vou continuar falando, eu sempre vou defender aqui o concurso público, tá? Vocês nunca vão me ver não defendendo concurso público, eu sempre vou defender. Porque a gente tá no Brasil. Se a gente tivesse na Europa, se a gente tivesse nos Estados Unidos, talvez eu batesse. Mas aqui no Brasil eu não tenho essa coragem. E aí, meu amigo, você concorda com tudo que você viu aqui? Você discorda de alguns pontos? Deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa nossa conversa. Bom, pessoal, dá uma olhada lá no canal do Thales. Eu acredito que tem muita coisa bastante relevante sobre a ideia de concurso público para desenvolvedores, para essa classe inteira que está toda na parte de TI, e eu acredito que você vai ter muito conhecimento a partir disso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos nossos próximos Momentos Techs e até mais.